Olá, amigos, mais histórias para contar. Eu fiquei pensando bem numa história que eu poderia contar e que todos nós possamos ter um momento de reflexão sobre essa história. Conta-se que um homem que estava com inúmeros problemas demais, estava desesperado. Era problema econômico, familiar, era muita coisa. Quer dizer, todos nós, neste momento, estamos passando por problemas sérios, né? Nós estamos numa pandemia. Então, quem de nós não está com problemas? Todos nós estamos. Então, este homem estava numa fase difícil também. Acredito que parecida com a que nós estamos vivendo hoje. E ele, desesperado com aquela situação, ele não via saída. À noite, a hora que ele foi dormir, ele falou: Deus, os meus problemas são muito grandes. Eu não estou dando conta deles. Só o Senhor para me ajudar. Então, por favor, Deus, me dá uma luz para que eu possa resolver os meus problemas. Porque são muitos e eu não estou aguentando mais. Está muito difícil, Deus. Nós já tivemos um vídeo falando sobre oração e nós sabemos que estas orações simples, mas de coração, nós falando para Deus aquilo que realmente vai no nosso coração. E Deus nos conhece muito bem, então Ele escuta nossas preces. Porque Ele sabe que a hora que nós verbalizamos é porque a gente está a ponto de estourar. Porque tudo Ele vai amenizando para a gente ficar tranquilos, para nós termos uma vida de paz e de felicidade. E Ele sabe que quando a gente verbaliza é porque nós estamos em estado de desespero. Aí tudo bem, ele terminou a oração, encostou a cabeça no seu travesseiro e foi dormir. Ele sonhou que ele estava sentado na relva, num gramado bonito, tipo numa encosta de montanha. E aonde ele estava dava para ver um vale muito grande. De repente ele vê ao seu lado um homem maduro, de barba. Então ele viu que era um homem bem maduro. Ele olhou para o homem e foi puxar conversa, lógico, né? Todos nós fazemos isso. Pelo menos eu respondo por mim, eu sou assim, eu sou falante. Em qualquer lugar que eu tiver, eu vou puxar assunto. Nem se for bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa. E ele virou no sonho para este homem e fala: escuta, o que o senhor está fazendo aqui do meu lado? Tá tudo bem com o senhor? Falei: eu vim para te ajudar. Você não pediu ajuda a Deus? Ele me mandou para te ajudar. Então, olhe para este campo, para esse prado maravilhoso. Falei: eu estou olhando. Falou: olhe melhor. Aí ele ficou prestando atenção naquele vale tudo. O vale todinho era de cruzes. Todinho o vale, era só cruz. Falou: tá bom, já vi. É tudo cruzes que tem aí. Ele falou: então, Deus mandou te dizer que todas essas cruzes são os problemas do mundo, que cada um tem. Então é para você ir lá e escolher a que você quer. Falei: como eu vou escolher? Falei: é simples, você coloque a tua mão em cima da cruz, que você vai sentir todos os problemas que tem naquela cruz. Então pode ir, eu fico aqui te esperando, demore o tempo que você precisar. E ele ia lá, ele colocava a mão numa cruz, falava: meu Deus, eu não vou aguentar esse tipo de problema. Não vou conseguir trocar os meus problemas por esse. Aí ele ia na outra cruz, colocava a mão.
Aí ele sentia os problemas, ele falava, meu Deus, não vou trocar a minha por essa também não. Esses problemas aqui são muito tristes. E assim ele foi a noite inteira. Aí ele retornou para esse homem que estava esperando ele e falou, ó, eu já vi todas as cruzes que tinham ali, já vi. Então, você já decidiu se você vai trocar a tua por alguma delas? Aí ele falou para esse senhor, falou, não. A minha cruz eu já estou acostumado com ela. Essas cruzes aí, nenhuma me interessa. Então eu não quero trocar a minha por nenhuma dessas. Eu não iria saber me resolver os problemas desses aí. Os meus problemas eu já estou acostumada, então eu fico com a minha cruz. Não quero trocar por nenhuma, não. É uma história pequenininha? É. Mas é para nós refletirmos. É um momento de sofrimento? É. Todos nós estamos sofrendo este momento. Temos os nossos problemas? Temos sim. Mas você vai querer trocar os teus problemas pelo dos outros? Acredito que não, né? Os teus você já sabe quais são e já sabe que caminho tomar para resolver. O que eu vou falar para vocês agora é algo que não tem em livros. Mas vocês podem ver que eu estou com livros aqui do meu lado. Porque sempre eu procuro ler e estudar de alguma forma para passar para vocês o assunto da melhor maneira e da forma mais clara que eu puder. Porque coisas boas nós temos que dividir. Coisas ruins nós resolvemos. Ninguém vai ficar contando para os outros os seus problemas, né? Porque vejam bem, não existe coisa pior do que você verbalizar os teus problemas e as tuas preocupações. Por quê? Porque quando você verbaliza, você está jogando para o universo todinho escutar. Não são para as pessoas, são para o universo todo. Então, o teu problema fica mais que latente. Melhor manter a calma e a serenidade. E como se consegue isso? Com a prática. E eu vou ensinar vocês hoje esse caminho. Agora eu tô rindo comigo sozinha aqui. Eu lembrei de uma piada, olha só, não sou de contar piada, porque realmente eu não tenho perfil para isso. Mas eu vou me arriscar e vou contar uma piada meio ridícula, mas eu vou contar. Diz que Jesus, quando estava com os apóstolos atravessando o mar, e enfrentou aquela tempestade que todos falaram sobre ela, em dado momento, ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Acho que todo mundo já escutou isso, né? Que Jesus andou sobre as águas. Aí Pedro, que era muito atento a tudo que o nosso mestre Jesus fazia, falava, ele gritou, mestre, eu também quero ir. Jesus esticou o braço e falou, dá a mão e venha. E puxou Pedro para as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas também, junto com o mestre. Só que de vez em quando ele afundava. E Jesus pegava, puxava ele. E ele andando sobre as águas, daí a pouco ele afundava. E nisso foi um bom tempo. Aí, de repente, de tanto ver Pedro afundar, um dos discípulos lá, não sei qual foi. Eu acredito que era João. João era bem esperto, né? Gritou assim, mestre, ensina para ele o caminho das pedras, senão ele vai acabar se afogando. Piada ridícula, né? Mas é uma piada. Vocês me desculpem, tá? Porque eu não sou contadora de piada. Eu não sou boa nisso não também. Mas de contar histórias eu sou boa sim. Então, eu só contei essa piadinha aí para vocês, ridícula,
para falar para vocês que eu vou ensinar o caminho das pedras para vocês, meus amigos. Porque tudo que a gente sabe de bom, a gente tem que transmitir, né? E é o que eu estou fazendo com esses vídeos. Transmitir o que eu tenho de melhor. Vejam bem, todos já sabem que eu sou espírita de nascimento, vindo de família espírita. E tinha coisas que nós fazíamos que nós nunca tínhamos estudado. Vejam bem, nós tínhamos um horário certo, todos os sábados. Após o jantar, eu e meus 3 irmãos íamos para a cama dos nossos pais, que meu pai trabalhava à noite, só a mamãe estava em casa. E ela ficava com a gente na cama até a gente adormecer contando histórias. E ali a gente relaxava ouvindo as histórias que a mamãe contava e acabava dormindo. Depois, não sei como, a gente acordava no dia seguinte nas nossas camas, mas a gente acabava adormecendo na cama dos meus pais. E isso era todo sábado, certinho, religiosamente. Aí eu fui crescendo, fui para a evangelização espírita. Fui para a pré-mocidade espírita, fui para a mocidade espírita. Depois eu fui para os grupos de estudos da doutrina espírita, da filosofia, né, espírita. Porque na época eles não falavam que era religião, eles não consideravam religião o espiritismo. Hoje é considerado uma religião. Saltos quânticos que estamos dando, né? É bom viver para ver. Porque vejam bem, durante esse período todo crescendo, a gente sempre estava em contato com as pessoas de mais idade que a gente. E eu sempre gostei de ter amizades com os amigos da minha mãe, com os amigos do meu pai, porque eles eram mais velhos e conseguiam transmitir para a gente de uma maneira mais tranquila. Aliás, eu aprendi muito mais conversando com estes amigos que tinham mais idade do que nos próprios livros que eu li e estudei. É óbvio que os livros que eu li e que estudei me fizeram abrir a minha cabeça para o mundo. Mas era muito gostoso conversar com essas pessoas que tinham vivido mais que eu. Só que tinha umas coisas que nós fazíamos, as famílias espíritas, que não está em livros nenhum. Eu, pelo menos, não li. E eu vou confessar para vocês, eu não li e não lembro de ter lido em nenhum livro. Mas se vocês leram em algum livro, por favor, nos comentários deste vídeo, deixa para mim aí, porque eu vou atrás sim, porque é muito importante saber disso. Nós fazíamos o Evangelho no lar. Quando eu era menininha, jovenzinha, os antigos falavam, hoje é dia de culto do Evangelho no lar. Hoje nós não falamos mais isso, porque vejam bem, o espírita, ele não é propenso a rituais, a dogmas, nada. Nenhum tipo de ritual nós fazemos. Nós temos muitas vezes uma sequência de coisas que fazemos para estudar. Eu me preparo para estudar. Mas não que tenha um ritual, não existe ritual. Mas evangelho no lar é o que ajuda as muitas famílias a manter o equilíbrio. E como que se faz o evangelho no lar? Isso é uma prática de todo espírita. E eu tenho a impressão que alguns evangélicos também têm uma prática parecida, de se reunir uma vez por semana para estudar a Bíblia. E nós espíritas também fazemos isso, só nós chamamos Evangelho no lar. Depois eu vou contar para vocês quais as vantagens de se fazer o Evangelho no lar. Eu vou falar para vocês que os meus filhos sempre fizeram comigo.
mas chegou uma certa idade, estavam todos jovens, jovens e adolescentes. Porque eu tenho uma diferença muito grande. O meu filho, hoje a idade deles é assim, meu filho tem 50, a minha filha do meio 40 e a caçula 38. Então, do meu filho para as irmãs é 10 anos para Sheila e 12 anos para Karina. Então, eu tive na minha casa 2 gerações. Eu tinha que me virar nos 30, né? Na verdade, me virar nos 30 o tempo todo, porque eram 2 gerações diferentes. E quando chegava o dia de fazer evangelho no lar, eles já sabiam, era todo domingo às 7 horas da noite. Às 19 horas, nós começávamos nosso evangelho no lar. Porque o evangelho no lar não deve durar mais que 20 a 30 minutos. Isto porque as pessoas não aguentam mais que isso ficando concentrada num assunto. Aí começa a dispersar a mente, né? E é engraçado que todos os espíritas fazem isso, é de 20 a 30 minutos. Agora vocês vão me perguntar, como é que você sabe disso, Célia? Orientação espiritual. Muitos amigos da espiritualidade pediram aos espíritas numa época, creio que antes da década de 50, viu? Então, em vários locais do Brasil, não sei se do mundo, mas do Brasil eu tenho certeza. Em todos os locais do Brasil em que havia núcleos de espíritas, espíritos amigos passaram a orientação de que se devia, um dia na semana, reunir a família para fazer o evangelho no lar. Isso foi orientação espiritual em todos os núcleos espíritas do Brasil. Isso daí eu ouvi desses amigos que eram antigos na doutrina e que muitos já estão desencarnados, estão do lado de lá. Quizá não estejam comigo agora me ajudando a contar para vocês. Porque nós éramos muito amigos mesmo. Então vejam bem, não existe um ritual, mas existe uma orientação. As obras básicas devem ser lidas, mas de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo. Então deve-se começar com uma oração, uma mensagem curta e uma página do Evangelho. Você pode abrir o Evangelho ao acaso ou ler na sequência, que toda a família acompanha. E nós fazíamos isso. E olhem bem, quando o meu filho tinha em torno de pouco mais de 20 anos, todos os seus amigos também estavam nessa faixa de 20 a 30 anos. E todo domingo, eles iam para minha casa nos domingos à noite, cada um com seu fardinho de cerveja, para se reunirem em casa. Por quê? Porque a minha casa tinha tipo uma sacada bem rústica no fundo da casa, que pegava todinha a casa, e eles adoravam ficar ali, ao ar livre. Era bem rústico mesmo, e ali eles ficavam, batendo papo, conversando, colocavam música. E nisso, eu atenta que eles estavam lá, eu fazia um lanchinho, né? Nossa, nessa época eu consegui fazer os pães mais gostosos da minha vida. Não tenho mais mão para isso. Mas os bolos e os pães que eu fazia, nossa, ficavam divinos. Então eu servia o lanchinho para eles. Às vezes eles traziam algumas coisinhas também. Mas era o momento deles. Só que eles sabiam que meu filho avisava, olha, só que das 7 às 7h30 nós estamos fazendo evangelho no lar. Então, se vocês chegarem e quiserem entrar, pode entrar. E isso era feito. Todos eles
já chegavam à porta da minha casa, não fechava. Eles já entravam, nós estávamos já na sala, então os 2 sofás que tinham já ficavam abarrotados, até os braços do sofá ficavam sentados. Chegava uma hora, não tinha mais onde sentar, e pegavam as almofadas dos sofás e jogavam no chão, e ficavam sentados no chão. E eles assistiam com a gente o Evangelho no Lar. Olha, eu lembro bem. Roberto, Belzinha, a Isabel, Wagner, Pá, a Maria Aparecida, que é a nossa Pá. O Fabrício, de vez em quando. O Fernando, que era o nosso amigo portunhol, que ele era filho de português com uma espanhola, Angústias. E eu conhecia toda a família deles, e todos os amigos deles. E ali nós nos reuníamos. E eles acabavam chegando, sentando lá na sala, lá que viram que a gente estava. A gente falava, pode ficar aqui se vocês quiserem. E eles ficavam. Hoje eu sei que nem o Wagner e a Pá casaram, tiveram 2 filhos. O mais velho é o André. O Roberto e a Bel também se casaram. Eles têm um filho, Vinícius. E pelo que me consta, todos eles fazem evangelho no lar. Porque acostumaram a fazer comigo. Não se ensina falando, se ensina exemplificando. E coisas boas nós temos que dar exemplo. Então, eu vou falar mais sobre o Evangelho no Lar para vocês. Eu tinha uma amiga que tinha jovens adolescentes que saíam tudo de casa na hora do Evangelho no Lar. E ela falava assim, escuta, vocês não sabem que hoje é o Evangelho no Lar? Eu esqueci. Ela tinha uma mesa num canto da sala, ela colocou uma toalha branca em cima da mesa, flores, uma jarra de água. E ali ela já, quando chegava no dia do Evangelho, ela fazia isso. Por quê? Porque eles passavam pela mesa e já sabiam que aquele dia era dia de Evangelho no Lar. Até esse negócio de toalha branca, todo mundo falava, né? Você é de mesa branca? Quando a gente falava que era espírita, você é de mesa branca? Gente, isso é uma tradição. Não tem nada de mesa branca. Acontece que nos idos tempos era comum as famílias terem uma toalha branca especial para os dias de festa. Então, no dia de Evangelho no Lar, eles colocavam a toalha branca. Para quê? Para falar que naquele dia era dia do Evangelho no Lar. Nada de especial. Era simplesmente um modo de dizer, hoje tem festa em casa. Então, era uma tradição isso aí. Então, o pessoal chamava os espíritas se nós éramos de mesa branca. Não, toalha branca era um costume, era uma tradição do povo português que passou para nós todos. Então, não tem nada a ver, viu, mesa branca, isso aí. Se alguém falar alguma coisa sobre isso, não existe isso. Então, nós vamos fazer o melhor de hoje. Nós vamos fazer o Evangelho no Lar juntos. Existem orientações que os espíritos nos deram. Dentro do lar, sempre escolher aquele que vai comandar, orientar os estudos da noite do Evangelho no Lar. Como eu estou sozinha, eu me dou ao luxo, sou eu a única, né? Normalmente, quando se lê a mensagem, a gente passa a mensagem para alguém do grupo ler a mensagem. Primeiro tem um que vai fazer oração. Isso pode ser feito de várias maneiras. Você indica um para fazer toda semana, ou então faz o rodízio, cada semana é um da família que faz a prece inicial. Aí se escolhe quem vai ler a mensagem.
Então, eu estou começando o meu Evangelho no Lar com vocês. Eu vou abrir ao acaso este livro de mensagens, Minutos de Sabedoria, de Torres Pastorinho, porque as mensagens são curtas. E diz o seguinte, na 166. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se, que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros. Se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. É uma mensagem curta, né? Mas muito significativa. Às vezes eu vejo o pessoal falando de medo e eu tenho a memória muito boa. Eu retroajo na memória e fico pensando, Deus, quando eu tive medo? Eu nunca tive medo. Por quê? Porque eu aprendi desde cedo a confiar em Deus. Muito bem, nós lemos a mensagem do nosso Evangelho no Lar. Eu fiz um comentáriozinho meu. Quando você fizer o Evangelho com a tua família, deixe em aberto se alguém quer comentar alguma coisa. Isso é muito importante, porque isso desenvolve em alguns a vontade de verbalizar aquilo que entendeu. Isso é muito bom. Por que o Evangelho é um dos livros citados pelos antigos, que é o melhor livro para a gente ler no Evangelho no Lar? Eu já falei para vocês em vários vídeos o que significa cada livro da codificação espírita. Então, é aquilo que eu falei. Quem eu sou, você procura no livro dos Espíritos. Por que sofro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, os Espíritos nos trazem com anotações anotações bíblicas do Novo Testamento, todos os ensinamentos de Jesus. E eu vou fazer com vocês, meus amigos, assim como eu fazia com os meus filhos e com seus amigos. Eu pegava o Evangelho e pedia para eles, às vezes, lerem. Como não tem ninguém, sou eu mesmo, tá? Que vou ler. Então, o que eu fazia? Eu falava, abre o acaso, para nós vermos qual a mensagem de Jesus para nós, para essa semana. Aí abre-se ao acaso. Como o meu não está muito marcado, eu tirei a marcação que tinha, então dá para abrir sim. Então hoje vai ser uma mensagem para todos nós. Vamos abrir ao acaso. Deixa eu ver que página do Evangelho que caiu. Vamos nós para o óculos, né? Porque a Célia não tem olhos jovenzinhos, não. Então vamos lá. Nossa, que página linda que caiu. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. No item 8, diz o seguinte: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia
antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual, moral, para o fazer progredir. Eu vou ler a sequência aqui, porque ele finaliza dizendo o seguinte: os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos. Unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problema moral que só o espiritismo se vê todos os dias, problemas moral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, no número 13. Isso aqui é um capítulo, eu abri parentesco corporal e parentesco espiritual. Só para os curiosos, deixa eu mostrar o capítulo qualquer. Honrai a vosso pai e vossa mãe. É o capítulo 14. E os itens que vem aqui, vem piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Parentesco corporal e parentesco espiritual, que foi o que nós lemos. Instruções dos espíritos, ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse capítulo 14 é um capítulo que todos nós devemos ler de vez em quando. Gostaram da página que caiu para todos nós? Eu amei. Amei mesmo. Eu vou até deixar aqui separadinho, aqui marcado, porque eu quero ler o capítulo inteiro. Depois eu vou sentar e vou ler o capítulo inteiro. Porque realmente o Evangelho no Lar é isso. Então vocês viram como é simples? Uma oração, a leitura de uma mensagem curta e uma leitura de uma página do Evangelho. E você não precisa ler o capítulo inteiro, não. Leia na parte que você abriu, que foi o que eu fiz. O porquê que nós devemos fazer o Evangelho no Lar? Vocês se lembram que eu falei que os espíritas foram instruídos em todos os cantos do nosso país através de mensagens dos espíritos, de que o Evangelho no Lar deveria ser feito. Uma das mensagens eu tenho aqui, e eu vou ler para vocês. Deixa eu separar aqui. Nossa, cadê a mensagem? Tá aqui a mensagem. Eu separei uma mensagem de Emmanuel.
quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. É aí, dentro deste paraíso que alguns já estão edificando, a benefício deles e de outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e de entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao menor que o amigo celeste nos legou. Emmanuel. Então, essa é uma das mensagens de incentivo de Emmanuel para o Evangelho no Lar. Então, por que fazer o Evangelho no Lar? Bem, primeiro porque ele modifica o ambiente doméstico. Vejam bem, quando você estuda o Evangelho, todos que estão estudando com você estão aprendendo assim como você mesmo. Agora, você pensa que estamos só nós aqui fazendo o Evangelho no Lar? Não. Os espíritos que estão no ambiente em que vivemos estão juntos ouvindo também. E isso daí não só orienta a encarnados, mas também desencarnados. Então, quando você faz o Evangelho no Lar, aqueles espíritos que moram no teu lar, porque não vão pensar que não existe isso, tá? Existe sim. Eu posso garantir. Se nessa encarnação você não tiver certeza, você vai saber depois que for pro lado de lá. Mas eu já garanto para você, tem sim. Nós temos os nossos companheiros desencarnados que vivem, que habitam o mesmo lar que nós. E a hora que nós fazemos Evangelho no Lar e estudamos uma página que Jesus nos orientou, os espíritos, o que acontece? Eles também estão aprendendo. Nossa, falando nisso, eu lembrei de uma história que eu vou finalizar com essa história, para não ficar muito longo esse nosso Evangelho no Lar. Mas eu devo dizer para vocês o seguinte: eu estou muito feliz com este momento que nós estamos vivendo agora. Tá difícil? Tá difícil. Mas vocês já perceberam que nós estamos vivendo um momento ecumênico? Todas as religiões estão se unindo em preces para que o nosso planeta e todos nós, irmãos que somos uns dos outros, possamos estar bem. Estas orações estão enriquecendo o nosso planeta de luz, de amor fraterno, de luz de compreensão, de luz de paciência. E aproveitem essa energia boa, quem quiser. Eu aproveito. Eu vejo isso onde? Eu estou nas redes sociais. Nossa, o que eu tenho de amigos que publicam orações, pedidos a Deus de proteção a todos. Não se está pedindo para uma pessoa, para uma religião, está se pedindo a todos. E eu aprendi, uma das primeiras coisas que eu aprendi no Espiritismo. Perguntinha: qual é a melhor religião? Isso daí Allan Kardec
perguntou para os espíritos, está no livro dos espíritos, pode procurar, você vai achar. Sabe o que os espíritos responderam para nós? Toda religião é boa, desde que transforme o homem num homem de bem. Então vejam bem, nós estamos vivendo um momento muito especial. Eu lembro com tristeza de um dia, esse livro aqui, ó, Minutos de Sabedoria, é de Torres Pastorinho. Torres Pastorinho nunca falou que era espírita. Nós sabemos que ele era, mas ele nunca falou, nunca divulgou para ninguém que ele era espírita. Então todo mundo, Brasil inteiro, conhece esse livro, Minutos de Sabedoria. E eu trabalhava no banco e eu deixava este livrinho ali para quando eu chegasse de manhã, eu abrisse uma mensagem e eu pudesse trabalhar com o espírito leve, tranquilo, calmo. Um dia, um estagiário, filho de uma amiga minha, passou e viu esse livrinho ali, né? Falou, o que é isso, Célia? Falei, é um livro de mensagens, pode abrir e ler se você quiser. Aí ele olhou assim, ah, você é espírita, né? E jogou de volta no lugar lá. Mas jogou mesmo, literalmente, fez assim. Falei, meu Deus, o que é isso? O que um rapaz tão lindo desse tá aprendendo na religião dele? Bem, não tá aprendendo nada, porque primeiro respeito ele não tinha. Por mim, pelo meu livrinho de mensagens, que nunca falou mal de ninguém, e nem eu também, viu? Só estou comentando isso com vocês, porque são poucas coisas que nos machucam, mas tem algumas que machucam sim. Só que a gente faz, vai embora, não quero essa energia para mim. E vai embora mesmo, não quero. Lembrei agora, porque eu vi o livrinho aqui e lembrei do que eu vou contar para vocês agora. Que eu vou encerrar com uma história, porque é um canal de histórias, não é? Então vamos terminar com história. É sobre o Evangelho no Lar. Um casal, desde muito jovem, se conheceu na casa espírita. E eles foram crescendo, se apaixonaram, começaram a namorar, casaram, tiveram filhos, educaram os filhos dentro da doutrina espírita. Aí os filhos casaram, foi indo um a um, foi indo embora, deixando a casa dos pais. Até que ficou só os dois. Aí eles tinham o costume de fazer na varanda da casa o Evangelho no Lar. Porque vejam bem, você deve escolher o ambiente que você acha que é o melhor, o mais gostoso para você fazer. Isso é você que decide. Você que é o dono da tua casa, você que decide onde fazer. Não existe nada específico, é aqui ou lá. E eles escolheram a varanda, eles tinham uma varanda muito gostosa e eles gostavam de fazer o evangelho ali. Aí só os dois dentro de casa. Aí eles sentaram, aí eles perceberam que todos os filhos tinham casado, só estavam os dois. Ai, nossa, nós retornamos só nós dois agora, né? Fazendo o evangelho no lar. Aí começaram a fazer só os dois o evangelho no lar. Um dia, não sei por que cargas d'água, um deles vira para o outro e fala, olha, vamos prometer uma coisa um para o outro. Quem desencarnar primeiro, é lógico que vai ficar o outro, né? Encarnado. Então vamos combinar que quem ficar encarnado vai continuar no mesmo horário, no mesmo dia, sentado aqui nessa varanda, fazendo evangelho no lar. Aí eu vou fazer uma observação para vocês. Sabe o porquê de marcar o dia e o horário certo? Porque não pensem vocês que os espíritos estão à nossa disposição a qualquer momento. Os nossos protetores e amigos espirituais, eles têm os seus trabalhos do lado de lá. Nessa época de pandemia, todos estão trabalhando em hospitais, em casas de assistência, em lugares remotos, em pessoas com problemas. Então, eles têm os seus compromissos. Mas eles sabem que se você marcou
este horário que você iria fazer o Evangelho no Lar, eles estarão com você. E eles dois sabiam disso. Então eles falaram assim: então quem ficar encarnado, continua o Evangelho no Lar, não para não, tá? Aí os dois combinaram. E dito e feito, mais um tempinho, ela desencarna. E fica ele. E ele lembra dessa promessa que um fez para o outro. E que ele continua indo sozinho lá para a varanda e fazendo isto que eu fiz agora sozinha. Sozinha não, só estou sozinha encarnada, né? Não sei quantos estão comigo aqui. Eu não tenho evidência mediúnica, não tenho. Aí ele sozinho ia lá para a varanda e fazia o que eu fiz agora. Lia uma mensagem, abria o Evangelho, lia, parava para refletir sobre a mensagem do Evangelho e encerrava com uma oração. Muito bem. Um dia ele teve que desencarnar, né? Porque a única coisa certa nessa vida é que um dia nós vamos morrer. É a única coisa certa da hora que você nasce. É que vai ter um momento que você vai morrer. Não tem nada certo durante a nossa vida toda. Vai depender de nós, das nossas atitudes e dos caminhos que resolvemos seguir pelo nosso livre-arbítrio, termos a nossa vida. Mas a morte é certa, um dia ela vai chegar. E ele desencarnou. Quando ele chega do lado de lá, lá está a companheira dele de uma encarnação inteira. Ela esperando ele. Aí eles se abraçam com saudades, né? Aí de repente aparece um monte de gente na frente dos dois. Aí ele olha para ela. Ele fala assim: eu não conheço essas pessoas, você conhece? Ela falou para ele: conheço. Todos os dias em que você estava sozinho, fazendo o Evangelho no Lar, cada um desses aqui, isoladamente, estavam ao teu lado, ouvindo você ler, você fazer as tuas preces. E eles todos estão aqui para te agradecer estes momentos de paz que cada um teve fazendo o Evangelho no Lar com você. Eu acredito que não preciso fazer uma oração de encerramento do Evangelho no Lar, né? Essa história encerra nosso vídeo de hoje. Mas vai ter mais, viu? Muito mais histórias, pode ter certeza.